preparamos aqui um lugar mais íntimo. E aqui vai ser como se fosse a sala da minha casa. E eu quero convidar umas amigas para conversar. E que privilégio de ter essas amigas, hein, gente? Amigas de muitos anos, né, Naná? Estou muito feliz de tê-las aqui. E na sala da nossa casa, a gente conversa coisas um pouco mais íntimas. Algumas perguntas, algumas dúvidas, e a gente troca algumas experiências. Então, para isso, eu gostaria de convidar aqui para a nossa sala de bate-papo, Cleo Moll. Por favor, uma salva de palmas para ela. Minha amiga também, Laine Santos. E minha amiga, Naná Castilho. Vamos lá. Tudo bem, meninas? Quanto tempo? Aceitam um cafezinho? Acho que vocês já tomaram também, né? Gente, antes da gente ter esse momento da gente começar a conversar aqui, a gente queria presentear algumas de vocês que estão aqui. Quem são aquelas mulheres que estão aqui, que vieram de fora de Salvador? Fiquem de pé, por favor. E permaneçam de pé. Vieram de fora de Salvador, ou na galeria, aqui no L. Eu posso ficar em pé também? Quem não puder ficar de pé, levanta a mão aí para sinalizar, tá? Isso. A Nancy, eu vou ficar em pé também, porque eu sou de fora de Salvador. Pode ficar, pode ficar. Tem todo direito, né, gente? Pode ficar. Agora, permaneçam de pé. Quem é de Salvador, mas não é membro da nossa igreja e veio também? Pode ficar de pé. Sejam todas muito bem-vindas. Nós temos um pequeno presente para vocês, um mimo da nossa igreja. Permaneçam de pé e as meninas da recepção vão até vocês para poder entregar essa lembrança, tá bom? Tudo bom. Gente, vamos fazer o seguinte. Erro na programação. Não tomei café, né, gente? Sabe que mulher quando não toma café, o cérebro não fica muito assim. A gente vai repetir esse momento, faz conta que ele não aconteceu. Senta um pouquinho. E daqui a pouco eu volto e falo de novo dele, tá bom? Vamos lá. Minhas amigas estão aqui me esperando, né, gente? Na sala da minha casa. Nós vamos bater um papo um pouquinho, falando sobre... Nós temos aqui um bate-bola, perguntas e respostas, tá? Vou fazer perguntas específicas para a Cleo, para a Laine e para a Naná. Como a gente está bem avançada no tempo, a gente vai tentar ser objetivo nas respostas, mas entendendo que mesmo sendo objetivo, às vezes tem coisas que a gente precisa se apropriar. E se uma quiser complementar o que a outra está falando também, tá beleza, tá bom? Vou começar com a Cleo. Foi? Tá ligado? Tá. Pergunta fácil, viu, gente? Que agora eu já me cansei. Cleo, já que nós estamos entre amigas, 1.200 amigas, eu devo compartilhar sobre experiências sexuais com as minhas amigas? A gente viu naquela pesquisa, né, da Larissa Ferraro, do livro. Algumas me perguntaram sobre o livro Mulheres e Sexo. O nome do livro é Mulheres e Sexo. Você precisa ler esse livro. Compra pela internet, porque aqui na livraria a gente não conseguiu. E Naná já leu, né, Naná? A amiga dela, ela falou assim, se eu tivesse falado, ela traria os livros para a gente vender, ela trazia no avião. Quem sabe Larissa Ferraro não vem na próxima conferência de mulheres, Opa. né? Já pensou? Aí, eu já tenho o canal da amiga. Isso, né? aí, já tem. Então, eu li nesse livro uma pesquisa que ela fez no meio evangélico das mulheres casadas, né? E ela disse que 50% das mulheres casadas, daquele universo de 2 anos a 54 anos de casada, compartilhava alguma coisa da vida sexual com as amigas. É bom a gente ter amigo e a gente precisa dividir nossa vida com os amigos. Eu tenho amigas da minha idade que eu divido também dicas,
alguma coisinha que a gente sabe um pouco mais do que a outra, alguma dificuldade que a gente está passando. Só que a gente tem que escolher qual é a amiga que a gente vai fazer isso. Porque essa amiga que você sabe que é uma serva de Deus, uma crente, uma mulher que é pautada pela palavra de Deus, que conhece a Bíblia, que vai te edificar, que não vai te dar um conselho que seja um conselho totalmente fora do padrão de Deus para você. É importante que a gente tenha amigas da nossa idade, que a gente fale alguma coisinha, sem explicitar demais a nossa intimidade. Por quê? Vida sexual é intimidade. E eu tenho que ter cuidado para não expor o meu cônjuge, mesmo para uma amiga, as particularidades do meu cônjuge para essa amiga. É preciso que a gente tenha esse cuidado. Então, por isso que Tito fala lá, que as mulheres mais velhas devem ajudar as mais novas a amarem os seus maridos. Porque você precisa ter também uma conselheira mais velha. Eu tenho batido nisso aqui no culto de Déboras, que as mulheres mais velhas precisam se levantar na IBAN. Eu estava falando isso com a Luísa, antes desse bate-papo. Nós, mulheres mais velhas, eu já sou uma mulher considerada mais velha, uma meia-idade aí, já vivi bastante, já tenho mais de 30 anos de casada. Então, as mulheres mais velhas, crentes, que são moderadas, que são sábias, mestras do bem, quer dizer, que elas ensinam o bem. Elas precisam se levantar no meio da igreja para ajudar as meninas mais jovens também na área sexual, com conselhos, com instrução bíblica. Isso é muito importante para a gente não andar sozinha. Mas a gente tem que ter esse parâmetro. Cuidado com as pessoas que a gente vai compartilhar que não temem a Deus, porque elas não vão falar, olha, segundo a palavra de Deus, você tinha que fazer assim, assim, assim. Elas não vão fazer isso. E não compartilhe a sua vida só com seus iguais. Você precisa ter essa mestra do bem, que ajuda você a amar seu marido, porque lá é explícito. As meninas mais novas não sabem amar os seus maridos completamente. Elas precisam dessa geração mais velha na igreja, mulheres sábias, que se levantam e que ajudam as mulheres mais novas a amar seus maridos sexualmente e amar no geral. Porque às vezes a gente se perde nesse amor. Eu tenho, como eu falei para vocês, essa mulher mais velha, que eu tenho ido a ela para saber como vai ser a próxima etapa da minha vida. Como é casar com um homem mais velho? Como é ser essa mulher? Como é quando o marido... Os homens saíram, né? Quando o marido já não tem toda essa potência, e como é que a mulher se comporta nisso? E ela falou coisas tão maravilhosas para mim, dessa parte sexual. Ela falou coisas incríveis, da cumplicidade, dessa relação, do relacionamento sexual, que não envolve somente o ato sexual, que é essa proximidade de corpo, sabe? Esse nu que abençoa a velhice, sabe? Ela fala do carinho, sabe? Do carinho de um para com o outro, do cuidado de um para com o outro, num relacionamento íntimo que necessariamente não chega nos finalmente. Então, isso é muito importante. E no caso da adolescente, por exemplo, Laine. Adolescente, Naná. Falei Naná. Naná, se os pais da adolescente não falam com ela sobre sexualidade, o que ela pode fazer? Bom, eu vou falar para as adolescentes, mas eu queria primeiro falar com as mães das adolescentes. Falem com as suas filhas sobre sexualidade. Nós precisamos falar sobre sexo com os nossos filhos. E esse tema, ele é um tema que eu estava falando para as meninas agora há pouco. É muito fácil a gente ser seduzida pelas mentiras do mundo e estar vivendo uma vida de igreja em que a gente acredita que a Bíblia é verdadeira, a gente acredita e a gente crê em Jesus como nosso Salvador, mas a gente tem se comportado como verdadeiros ateus sexuais, em que tudo da Bíblia é verdade, mas a parte de sexo a gente escolhe o que o mundo diz. Então, para a gente não cair nas mentiras do que o mundo está falando, o lugar mais seguro para a gente ouvir falar sobre isso, dentro de um lar cristão, numa família cristã, é dentro de casa.
Então seja aquela pessoa que vai falar sobre sexualidade com as suas filhas, com os seus filhos. Isso é extremamente importante. Naná, eu não sei como, eu não consigo como. Se a gente tem dificuldade em falar sobre sexo com os nossos filhos, é porque provavelmente a gente está caindo em uma das mentiras que o mundo conta para nós sobre sexo, de que o sexo é uma coisa ruim, ou que é impuro, ou que é sujo. E que nos deixa constrangidos. O sexo não nos deveria constranger, porque o sexo foi algo criado por um Deus bondoso, faz parte do plano bondoso de Deus. E quando a gente não tem conforto para falar sobre isso com os nossos filhos, provavelmente é porque a gente está acreditando nessa mentira. E se a gente está acreditando e a gente se cala sobre isso, onde vocês acham que os nossos filhos vão ouvir? No mundo. A gente não pode delegar essa função para a igreja. A igreja, ela instrui, ela educa, mas a função principal da educação dos nossos filhos, de instruí-los nos caminhos do Senhor, é do lar. Então, mães, por favor, vamos nos acostumar à ideia de conversar sobre sexo com os nossos filhos. Se nós entendermos que o plano de Deus para nós sobre o sexo é bom, não tem porquê a gente esconder uma notícia boa dos nossos filhos. Então vamos conversar, vamos explicar o plano de Deus, vamos se mostrar abertas para isso. Então essa seria a principal coisa. Mas se você vive num lar, você é adolescente, você é jovem solteira, em que os seus pais ainda não conversam sobre sexo com você, não caia na mentira de que se os seus pais não conversam, é porque o sexo é algo impuro, ou algo sujo, ou errado. Ou então, não caia na mentira de que se os seus pais não falam, é porque a Bíblia não tem algo a dizer. Porque a Bíblia nos ensina um padrão. Então procure esse padrão. Procure esse padrão, procure se aconselhar com seus líderes de adolescentes, procure se aconselhar com seus líderes de jovens. Leia bons livros, leia bons materiais que vai te instruir no caminho da verdade. A Bíblia tem muito para falar sobre nós, para falar para nós, sobre como um Deus bondoso criou algo bom, que é o sexo, para ser desfrutado dentro de um contexto bom, puro e santo. Então a gente precisa buscar essa informação. Ótimo. Minha filha só tem 5 anos, mas eu estou aqui já, né? No tempo certo, né? É no isso tempo aí. certo. Laine, no caso de uma mulher solteira que teve um passado com experiências sexuais e hoje ela é crente, ela tem um namorado crente, qual é o momento dela contar sobre o passado sexual dela para esse namorado e as experiências que ela já teve? Você perguntou qual o momento, né? A questão é saber se realmente precisa contar essas experiências. Há casos e casos, né? O momento ideal para se conversar com o namorado sobre isso é quando já estiver nessa caminhada. Assim, claro que o namoro tem que ter essa perspectiva de casamento, senão não é namoro, né? É passatempo. Mas quando já estiver encaminhando para o casamento, já estiver nessa organização, eu acho que é um momento ideal para entrar em alguns tipos de conversa. Né? O passado ele pode interferir no relacionamento, mas ele também não determina o relacionamento, né? E então assim, contar talvez que já teve experiências, mas não ser detalhista, para não estimular, não trazer nenhum tipo de fantasias ali para o outro, né? Não prejudicar, trazer tentações para o relacionamento. Então teria que avaliar isso. Talvez um caso de abuso fosse importante compartilhar, né, para que o outro ali esteja, saiba como ajudar, como caminhar junto e entender algumas coisas, mas não seria detalhista, né, com relação a essas experiências. Se houve essa confissão de pecado, já entregou ao Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então a gente não precisa ficar trazendo isso à tona, né, o tempo todo. Então tem que avaliar o que ser dito, né, o que deveria ser dito, e já, a depender do que for, já nesse período, né, já se preparando para o casamento. Tem um livro bem legal que é o Namoro e Noivado que Deus sempre quis, né, que é do Alexandre Mendes e do David, que é bem legal, é bem interessante para essa fase da vida. Ele traz, né, muita direção boa, conselhos bons. E isso que Cleo falou da questão da mulher mais velha é muito importante, né? Um casal de namorado é bom que tenha esse casal maduro também, para que caminhe perto, para que possa confessar pecados, porque a tentação vem, né?
Mas, como eu falei com as meninas lá fora, a gente não pode impedir que o passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que faça ninho. Então, se tem essa mulher mais velha, né, que possa prestar contas e ter ali orando, lendo a Bíblia junto, para ajudar nessas questões, né, e saber buscar conselhos mesmo, né, buscar conselhos para um melhor momento. Vou buscar um conselho com uma mulher casada agora, Cleo. Mulheres que não têm libido algum, não sentem vontade, por elas passa batido, não sente falta algum. Agora são casadas. O marido sofre, elas também. Mas eles também não ajudam. É tudo mecânico, tudo automático. Não tem um carinho, um galanteio, uma conquista durante o dia, nada. O que fazer? Sabe que essas perguntas vieram pela caixinha do Instagram, né? Anônimas, e a Laine fez a seleção, porque eram algumas repetidas, e ela foi selecionando, né, Lai? E aí veio exatamente assim, né, essa pergunta. Vocês entenderam a pergunta? Então, primeiro que a gente sempre, quando a gente tem esse problema, né, a gente tem falado isso aqui, orientado as mulheres, tem um problema nessa parte de libido, no relacionamento, precisa ir ao médico. A gente precisa, homens e mulheres, a primeira coisa, precisa ir ao médico. E essa é a parte mais fácil da resolução desse problema. Primeiro vai no médico, faz exames hormonais. Às vezes é uma baixa hormonal. Precisa repor algum hormônio feminino, hormônio masculino um pouquinho, para poder dar essa aumentada no desejo sexual. Tem que ir ao médico e conversar com o médico. Mesmo as mulheres mais velhas, na menopausa, precisam desse acompanhamento médico. Sim. E se o médico não for um médico que te atenda na sua necessidade, mude de médico. Porque eu estou sofrendo isso e às vezes o médico não me atende nas minhas necessidades, eu tenho que ir para o outro. Bom, viu o resultado, os hormônios estão ok. Sabe o que o médico fala? Você precisa cuidar da sua cabeça. Não é assim que o médico fala? Então não é hormônio, viu? É cabeça. Aí a gente vai para casa e fala, meu Deus, então como é que eu faço? Se eu tenho que cuidar da minha cabeça com relação à libido, o que eu faço? Filipenses 4:8. Vai seguir a Naná, né? Aliás, todo mundo aqui já está no Instagram lá, Mulheres IBAN. Quem é seguidora de Mulheres IBAN? Gente, todo mundo, Instagram Mulheres IBAN. Agora, Filipenses 4:8. Já achou lá o Filipenses 4:8? Aê, muito bem. Aí você pode encontrar na Ana lá, mandar direct, coitada, porque ela é muito direct, vai ter que responder todas. Muito bem, mas o Filipenses 4:8 que eu estou falando é da Bíblia. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu preciso começar a pensar em sexo. É importante para a mulher casada começar a pensar na relação sexual. Então eu penso assim, eu tenho a minha idade lá, sou jovenzinha, né? Tenho 25, 30 anos. Então, olha, eu tenho que cuidar no relacionamento íntimo com meu marido. Meu marido tem desejo sexual, eu estou mais embaixo aí, eu preciso cuidar do relacionamento com ele. Então, passou 2 dias, 3 dias do relacionamento sexual, não teve sexo, eu estou pensando em sexo com ele e me preparando para aquele dia da relação. Eu me preparo, eu penso nisso, olha, hoje eu vou chegar mais cedo em casa, hoje eu vou arrumar assim os meninos mais cedo para a cama, hoje eu vou cuidar do nosso quarto lá, arrumar tudo direitinho, para a gente ter um relacionamento íntimo. Eu vou pensando nisso, eu vou pensando nele, e eu vou planejando essa noite de amor dentro da minha cabeça, porque eu tenho que fazer isso aqui, ó. Olha, meu marido, sexo é bom e é presente de Deus, eu tenho que falar isso para a minha cabeça. Então eu vou para o relacionamento, não de má vontade, meu marido precisa de sexo, então eu tenho que ir para o relacionamento de qualquer jeito, não é assim. Não, eu vou participar da relação sexual. Às vezes a mulher, ela dá umas desculpas assim, não desculpas, mas como demora mais para a gente estar preparada para a relação sexual, porque tem beijo, abraço, carinho e carícias, isso e aquilo, até que a mulher esteja pronta, perto ali pro prazer sexual, a gente demora mais. Então a gente vai olhando no relógio e a gente faz uma conta. Nossa, mas já é quase meia-noite. Se a gente for começar esse negócio agora, vai terminar 00:30.
Aí eu tenho que tomar banho, porque tem que tomar banho depois da relação. E, inclusive, eu aprendi com um urologista, numa mesa dessas, que o banho para o homem é importante para a prevenção do câncer de pênis. Não sei, você é pediatra, né? Sim. Da parte de pediatra, mas você sabe isso? Eu já ouvi isso aí Também. Então, tem que tomar banho depois. Então, a gente faz uma conta na cabeça, esse negócio vai acabar 1h30 da manhã. Mas amanhã eu tenho que acordar às 6. Eu faço um peso assim, eu falo, acho que não vale tão a pena, eu vou dormir. Realmente a gente pensa isso. Mas aí por isso que a gente precisa planejar nosso dia. Falar assim, não, eu tenho que dormir mais cedo, eu tenho que ir para a cama mais cedo, eu vou participar da relação. Gente, eu estou falando do que eu vivo, eu não estou falando uma ficção, eu estou falando do que eu vivo, da pressão. Por que as mulheres estão mais devagar na relação sexual? Pesquisa da Ferraro me ajudou demais. 57%, 58% dos motivos por que a mulher está mais devagar, estresse. Eu vou assumindo um monte de coisa e depois eu não tenho energia para a relação sexual. Eu preciso guardar energia para a relação sexual. Mulheres mais velhas são de mais energia. Então precisa planejar. Então libido, se depois que você vê o hormônio ainda está baixo, precisa pensar em sexo e planejar seu dia. Terceiro dia sem sexo, hoje nós vamos para a relação sexual, então deixa eu me preparar. Aí eu vou preparando minha cabeça, o verbo da relação sexual para crente é entrega, eu vou me entregar, eu vou participar da relação sexual. Nem sempre a mulher, acho que eu vou falar isso, você falou para não até alargar, né? Mas eu já estou aqui fazendo uma outra palestra, viu? Pode. Nem sempre a mulher precisa ir para o prazer sexual. Nem sempre a mulher precisa de um orgasmo para ir para a relação sexual. Porque para a gente demora mais. Mas às vezes, o marido tem um desejo sexual maior, você pode amar ele com todo o seu coração, amar, participar da relação sexual, mas você fala, hoje é tudo para você, meu rei, meu amor. Exatamente. E muitas vezes eu usei isso, sabe? Muitas vezes eu usei essa conotação de, olha, eu vou fazer do meu... que é difícil falar disso para essa mulherada, né? Que a gente não tem tempo. Eu vou fazer do meu marido um rei nesse momento. E sabe o que acontece? As meninas solteiras que estão aqui, elas precisam também ouvir isso, porque isso é discipulado, né? As meninas solteiras que vão casar precisam ver que não é só a nossa vontade. A gente vai para a relação sexual para fazer o bem para o outro, porque Mateus fala isso, né? Tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei vós primeiro a ele. Eu vou fazer o bem para o meu marido, eu vou amar ele. E Deus do céu olha para o nosso coração. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Deus do céu olha para o nosso coração de uma mulher que quer obedecer a Deus e fazer o bem para o seu marido, e o desejo sexual vem no meio do caminho. Ele vem, porque Deus contempla a gente, porque é espiritual, porque eu estou abençoando meu marido, o desejo vem no meio do caminho. Não é de qualquer jeito, é bem organizado. Aí você fala assim, mas ele é mecânico, né? Isso. Homem gosta de carinho. Se ele não está dando carinho para você, dê carinho a ele. Porque ele é bruto, ele recebe carinho, esse carinho quebra ele vai ser carinhoso com você. Porque a gente está semeando na vida da nossa família. Então seja carinhosa com ele. Ele é tudo nos finalmente? Caminha com antes para ele, ajude ele, sem falar muito. Vou te ensinar o que eu aprendi no Congresso de Mulheres. Não, isso não resolve. Não resolve. Você faz sem falar, não é? Vai, beija, abraço, dê carinho a esse homem, dê carinho a ele. O Abraão fala para mim, Clé, os homens são carentes. Se a mulher for carinhosa, eles vão corresponder. É que a gente fica magoada e a gente não quer ser carinhosa quando a gente está magoada. Mas a gente precisa tratar isso dentro do nosso coração para a gente abençoar ele com carinho. A gente falou de libido, eu queria pular um pouquinho para a Laine aqui, porque tem uma pergunta sobre libido para a gente continuar na mesma linha. No caso das meninas que são solteiras, mas namoram, quando elas estão no período fértil do ciclo menstrual, ficam com a libido muito alta. É difícil de lidar. O que você aconselha, Laine? Cleo acende, eu apago. Apaga.
A libido é algo fisiológico, né? Cleo falou aqui dessas dificuldades quando não tem, né, de ir ao médico, é algo fisiológico. E Deus não estava dormindo quando criou isso na gente, não. Ele sabia o que estava fazendo, né? E ele sabia que mulheres solteiras também iam ter essa fase, né? Viver esse momento. Então, isso não pode ser desculpa para o pecado. A gente vai enfrentar na nossa vida todo tipo de tentação, né? A questão é o que a gente faz quando ela chega, quando ela bate à nossa porta. Como é que a gente reage a isso? Então, ter estratégias mesmo, né? Quando esse período estiver mais forte, evitar estar com o namorado em locais que não tenham muito movimento, muito acesso, né? Locais mais afastados ou lugares que não sejam públicos. O ideal é que seja sempre público, né? Namoro, o ideal é que seja sempre público, mas para ser bem óbvio, não ficar sozinha junto com ele. Isso, não ficar sozinha, exato, né? E tira um tempo para ficar com os amigos. A atividade física também ajuda muito nessa fase. Então, vai correr, vai nadar, né? Vai uma flexão, vai dançar. Liga lá, bota uma musiquinha e vai dançar, dança até cansar, né? Porque a fase também passa, né? Ela é um ciclo e tem esse período, mas ela vai passar. Então, já sabendo que vem, planeja. Quando vier, quando estiver chegando, o que é que eu posso fazer, né? O ideal é não deixar que isso seja que abra concessões, que abra concessões nesse período, porque aí um abismo pode chamar um outro abismo e aí já foi, né? Coisas não legais podem acontecer antes do momento ideal. Joia. Naná, no caso de uma adolescente que está começando a namorar, por que o limite na intimidade no namoro é tão importante? Por que é importante preservar a pureza sexual nesse namoro? Certo. Quando a gente pensa em limite no namoro, acho que quando a gente está falando com jovem solteira, adolescente, jovem solteira, acho que essa é uma dúvida que, 15 em cada 10 tem. Até onde eu posso ir? Né? As pessoas se perguntam, querem saber, ok, estou namorando, o que eu posso e o que eu não posso fazer? E, na verdade, essa é uma questão interessante da gente pensar, porque se você for olhar na Bíblia, você não vai encontrar o termo namoro na Bíblia. Você não vai encontrar namoro na Bíblia, o que não quer dizer que a Bíblia não tenha instruções específicas e claras em relação a como a gente deve se comportar durante o namoro. Mas o que a gente precisa ter em consideração? O que é o namoro? O namoro cristão. 2 pessoas se conhecendo com o intuito de saber se elas querem se casar. Certo? Qual é o espaço para intimidade física no namoro? Existe espaço para isso? Não existe? Isso é muito cultural. Só que o que significa? O fato de ser cultural não significa que então a gente tem espaço, já que a Bíblia não diz sobre o que pode e o que não pode no namoro, para fazer qualquer coisa. Porque a Bíblia nos diz de uma forma muito clara que o sexo é algo que é reservado para homem e mulher no contexto do casamento, no contexto de exclusividade. Então, ok, então eu já entendi, sexo não pode. Então é só isso? Depende do que você quer dizer com sexo. Porque o que acontece? As pessoas começaram a achar, e eu estava falando isso com as meninas, que a virgindade então é o padrão. Então, se a virgindade é o padrão, contanto... Eu posso tudo. Hã? Eu posso tudo. Eu posso tudo, desde que a minha membraninha anatômica não se rompa. Todo o resto vale. Isso é um absurdo, porque Deus não está interessado na nossa virgindade. Deus quer a nossa castidade. E isso é diferente. Isso é totalmente diferente. Isso é tão diferente que meninas e mulheres que não são mais virgens podem entrar numa igreja totalmente puras e castas, porque Cristo paga o preço do pecado sexual que a gente comete. Ele lava ou não lava o nosso pecado? E porque Ele lava, existe pureza após um ato sexual imaturo ou inconsequente durante a solteirice. Certo? Então isso é muito importante da gente deixar claro para daí falar, tá, então eu entendi. Então qual é o limite? Se a gente for para Efésios 5:3, o limite está lá. Entre nós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Se você quer saber o padrão de Deus é esse, nem sequer menção. Naná, estou ficando com medo, não estou entendendo. Afinal, o que eu posso e o que eu não posso fazer? A Bíblia não tem uma lista para você falando
Pega na mão, não pode pegar na mão. Se for beijar, tem que ser no máximo 3 segundos. Se for beijar, tem que ser de boca fechada. Não tem. Mas o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que se uma pessoa não é o seu marido, essa pessoa é o seu irmão em Cristo. E o que você faz com o seu irmão em Cristo? Você ajuda ele a crescer em santidade. O que isso significa no seu namoro? Não sei. Vocês precisam saber. Você decide. Vocês precisam saber. Porque senão... Porque senão o que acontece? A gente sai daqui falando, Naná e Cléo falaram que beijar pode. E aí, acabou? Olha, né? Esse beijo. Eu falei isso no... Entendeu? Aí começa com aquelas regras, igual quando cai comida no chão. Sabe quando cai comida no chão e você fala, tem a regra dos 5 segundos. Se for até 5 segundos não está contaminado, a partir de 6 está. Então o beijo é a mesma coisa? Quer dizer, eu posso beijar, mas se o beijo começar a envolver o quê? Se for mais do que 5 segundos... Não tem isso na Bíblia. Mas o que a Bíblia diz é, vocês dois precisam crescer em santidade. Para um casal que de repente já teve relacionamento sexual anterior, que foi restaurado, graças a Deus por isso e está namorando, pode ser que eles tenham dificuldade em ficar de mão dada juntos sem serem tentados sexualmente. Então esse casal precisa cuidar. Agora, pode ser que tenha um casal que não, que tudo bem, dá a mão, que tudo bem, dá um beijo. Agora, o que a gente precisa entender e ser honesta e sincera conosco? Qual é o limite? É o limite em que vocês não são tentados. Não é o limite o máximo, porque a gente sempre quer viver no limite. A gente quer saber qual é o máximo de uma ali na pontíssima. É a beirinha. É ali que eu quero ir. Não vá. Não vá. Anda um pouquinho para cá. Exato. Sai da beira do abismo, né? Só. É bom namorar aqui também, né? Entendeu? Então, uma vez me perguntaram, assim, Naná, o que um casal de namorado pode fazer? Você pode jogar Uno, banco imobiliário, perfil. Você pode fazer um monte de coisa. Não posso fazer nada? Não, tem um monte de coisa que você pode fazer. Agora, se a questão é intimidade física, a gente realmente não pode brincar com isso no sentido de achar que pode testar limites. É a santidade. É isso que cuidar a gente precisa do olhar. outro, né, Naná? E cuidar do outro. Porque se eu estou despertando um desejo sexual nele... Exato. Então eu não posso despertar um desejo sexual nele que eu não posso satisfazer agora. Exatamente. Então isso é muito perigoso, a defraudação, né? Eu aprendi aqui na igreja. Eu não posso provocar no outro o desejo que eu não vou poder suprir. Exatamente. Estou fazendo ele pecar, eu também estou pecando. Exatamente. É a defraudação, né? Então é isso. A gente gosta e a gente tem que voltar para a questão. Às vezes a gente não percebe, mas é nessas horas que a gente vê que a gente é meio legalista. A gente ama uma regrinha. A gente ama que alguém venha aqui e fale para nós: você pode isso e você não pode isso. Só que a Bíblia, ela nos dá uma moldura e nos pede maturidade para avaliar o nosso coração e avaliar dentro do nosso relacionamento o que a gente pode fazer. Entende? Mas cuidado que para não basear isso só no seu próprio coração, porque o seu coração, quando o assunto é intimidade física, só dá a bola fora. Então, presta atenção na santidade. Na santidade, manter puro o relacionamento, né? E eu quero fazer uma pergunta agora para a Cléo que... Acho que pode pular, viu? Pode? Pode pular. Sério? Eu queria ouvir essa resposta. A Naná vai responder essa, Naná. Vou fazer um combo logo então. Então são 2 perguntas, porque aí suaviza um pouquinho, né? O que pode e o que não pode? O que a Bíblia fala sobre sexo oral e anal? É pecado? Olha, é difícil. As perguntas difíceis caem todas para mim. A mulher cristã pode conhecer suas zonas erógenas sozinha e assim ajudar o esposo no sexo para buscar o ápice do prazer? Gente, é tudo pergunta difícil. Se fosse fácil, não né? precisava de um congresso, né, gente? Então, sexo oral e sexo anal. São esses podes e não podes e como que a gente vai viver na área sexual para a glória de Deus, não é? Como é que a gente vai viver na nossa vida sexual para a glória de Deus? Eu não sei como é a consciência desse homem e dessa mulher, porque a gente precisa trabalhar dentro do relacionamento com a consciência do outro, não é? Uma vez a gente estava aconselhando, preparando um casal para no curso de noivos, e eles foram para o casamento e a moça comprou uma camisola para a primeira noite de núpcias, e quando ela colocou a camisola, o rapaz começou a chorar.
chorou, chorou. E aí ela ficou assim, sem saber o que estava acontecendo. Ele pediu, por favor, tire essa roupa. E aí ele depois disse a ela que ele vinha tinha acabado de se converter há 2, 3 anos, 4 anos, e ele tinha tido vida sexual ativa no mundo, com práticas sexuais diversas, e que aquela figura, e eles se guardaram para o casamento, com pureza e tal, mas ela vestida daquele jeito, com aquele modelo que ela escolheu, lembrava muito ele a vida difícil que ele teve de prostituição. Então, ela tirou, ela depois veio conversar com a gente, é o limite dele nesse momento, e é preciso respeitar esses limites do que aconteceu lá no passado, que você não deve, né? Eu sempre busco na palavra de Deus assim, o que eu posso e o que eu não posso dentro da palavra de Deus. E Cantares, a gente viu aqui Cantares. Cantares é um livro muito aberto sobre a relação sexual de um homem e de uma mulher. Então, quando a gente tem dúvidas desse tipo, a gente deve ler Cantares e olhar ali. Existe qual é a liberdade que aquele casal tinha, não é? Cantares 7:2 é um texto que fala desse beijo no corpo todo dessa mulher. O rei escreveu esse versículo dizendo que ele bebia vinho no umbigo dela e que ele beijava toda aquela área ali da barriga, do umbigo, e chamava toda aquela região ali de montes de trigo, de trigais. Então, dá essa liberdade do beijo em todas as áreas do corpo. Então, quando fala sexo oral, a gente sempre tem que pensar o limite do outro, faz bem para o outro. Então, a boca, a parte da medicina, não sei se você está atenta a essa área também, a boca é uma região de muito fácil contaminação, né? Então, a gente tem que pensar no que faz bem para o outro, no que não prejudica. Então, a consciência, o que faz bem para o outro e esse limite da imoralidade. A gente tem que ter esse cuidado. Eu vejo em Cantares, nesse texto, que tem essa liberdade do beijo no corpo todo do outro. Mas você tem que ter um certo cuidado com isso. O sexo anal, eu não vejo... Isso é uma opinião nossa aqui, interna, da nossa igreja, não é? Eu não vejo a função do ânus como uma função sexual criada por Deus. O ânus foi criado para saída do que não é bom no nosso corpo. E ele é todo, por dentro, ele é todo preparado para a saída, não para a entrada. E aí eu percebo que, normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, por conta da vida fora da igreja, da pornografia e das imagens que a gente vai percebendo sexuais por fora, para excitação do casal, e eles vão abrindo essa possibilidade, vai entrando todas essas novidades assim do que Deus não preparou. Deus fez órgãos sexuais, masculino e feminino, para a procriação. Então ele falou, tenham sexo. No meio do mês que você tiver sexo, algumas dessas relações vão gerar filhos. E é tudo pênis e vagina. Eu não vejo na Bíblia uma possibilidade para um sexo anal. Eu não vejo isso. Então eu vejo que faz mal para a mulher. Conversei com uma médica e no livro ela também fala isso. De todas as implicações de quem tem essa prática anal. Porque como o ânus é porta de saída, ele tem toda uma estrutura de cílios e tal, para facilitar a saída. Quando você vem com uma penetração, muda todo o movimento ciliar, há rupturas, porque é uma região muito cheia de nervos, né? Há rupturas naquela região, hemorroidas trombóticas. Então faz um mal danado para a mulher. E o homem, normalmente é o homem, né? O homem quer ter prazer num local que não foi criado por Deus para isso. Então eu só percebo que a gente vem trazer as coisas que o mundo
estão tentando praticar de uma forma totalmente deturpada do que a palavra de Deus fala. Então, se faz mal para o outro, eu não devo fazer, não é? Então, a gente não aconselha. Mas dentro do leito conjugal, dentro do quarto do casal, o casal precisa ter essa consciência diante de Deus. Não é o pastor que define o que ele vai fazer ou não dentro da casa dele. A gente não pode... O pastor Abraão, o Cleo falou no congresso que não pode ter sexo anal. Ore a Deus, busque a Deus e veja a palavra. Eu não vejo. Eu vejo em Romanos 1, quando Paulo fala que porque os homens deixaram a glória de Deus, Deus os entregou aos seus próprios desejos e pecados. E aí homem foi dormir com homem. E a relação de homem com homem é uma relação anal. Então, já em Romanos, lá atrás, não é? Porque eles deixaram a glória de Deus. Então, quando a gente vai deixando a glória de Deus, o natural, o que foi criado por Deus para ser feito, a gente fica inventando um bocado de novidade, e aí o coração de um homem e de uma mulher fica insaciável por fantasias sexuais, uma loucura. Até esses apetrechos sexuais, fantasias sexuais, e não, o sexo normal, natural, o casal não quer mais, não tem nem desejo sexual e nem prazer sexual da forma natural e normal. Sempre tem que ser uma coisa, uma novidade, que fica olhando, normalmente tem um fundo de pornografia, fica olhando em televisão, coisa que não deve, e aí quer trazer para a relação sexual. Não deve ser assim entre nós. Eu não consigo... agora eu estou assim, como uma mulher mais velha aqui, viu? Não deve ser assim entre nós. A gente tem que descobrir, redescobrir o prazer da relação sexual criada por Deus, como simples, que é tão profundo, né? Como Cantares falou. E a mulher, ela pode conhecer sozinha as zonas erógenas do corpo dela? Por que ela vai conhecer sozinha as zonas erógenas do corpo dela se ela tem um marido? Por favor. Por quê? Ela vai descobrir as zonas erógenas do corpo dela e do corpo dele, um ao outro. O marido vai ajudando a mulher, e vamos descobrir aqui juntos, meu amor. Não foi assim na lua de mel nossa? Quando a gente casa virgem, não é assim? Vamos descobrir juntos. Por que ela vai descobrir zona erótica para ela ensinar para ele como é, como não é? Ele vai descobrindo junto com ela e ela vai dizendo para ele, porque a gente precisa desenvolver essa linguagem, essa comunicação sexual, sabe? A comunicação sexual do casal é muito importante. A gente precisa conversar sobre sexo. Tem que abrir essa possibilidade, sabe? Mais velhos e mais jovens. Meu bem, vamos ter uma conversa aqui? Como é que está a nossa vida sexual? Está bom para você? Tenha coragem, né? A gente tem que ter coragem para falar. Está bom para você? Você está assim, satisfeito com a nossa vida sexual? Vamos conversar aqui. E a gente tem uma conversa dessa com o nosso marido. E aí, primeiro você pergunta como é, né? Se você está assim, bem com ele, se você está ajudando ele, se você está assim, ótima para ele. E depois, quem sabe ele não pergunta, né? E eu, meu bem? Olha, você pode melhorar aqui ou ali, por favor? E a gente tem que falar, olha, eu não estou conseguindo chegar num orgasmo por causa disso e daquilo, vamos tentar aí de uma forma diferente. A gente tem que conversar sobre isso. Agora, eu descobri o meu ponto, é mais fácil eu ter prazer comigo mesma. Por quê? Porque o prazer com o outro, eu preciso conversar. Eu preciso negociar. Eu preciso pensar. Planejar. Então, é melhor eu mesmo me resolver. Gente, isso é coisa do diabo. Eu mesmo me resolver na relação. Não pode. Nem usar apetrecho para ter prazer sexual. Para quê? Se eu tenho meu marido. Eu preciso ajudar ele e a gente juntos, não é? Juntos. Buscando conselho também, um aconselhamento, que é ótimo, né? Tem vários pastores, né? O pastor Wanderson. Busca o pastor... os outros pastores. E é importante isso, né? No caso da mulher solteira... Nossa, essa foi muito difícil, viu? Essa, não quero mais nenhuma pergunta para mim, viu, Sheila? Eu não quero mais nenhuma. Tem uma última difícil para você aqui, mas bebe uma água aí, daqui a pouco eu volto em você. Estou sofrendo. Laine, no caso das mulheres solteiras, como é que elas fazem para lidar com sonhos eróticos, masturbação? E no caso das viúvas e divorciadas, como é que seria para elas resolver essa questão sexual? A questão dos sonhos eróticos, né?
por que está tendo esse sonho? Assim, é bom se perguntar, está vendo alguma coisa, está assistindo, está lendo, está ouvindo, né? É bom estar atento a isso, porque pode ser que esteja entrando de alguma forma, guardando aí na mente, e à noite isso está vindo, né? Se não for o caso, assim, a gente pode não ter controle com o que vem, mas quando acorda, o que a gente faz, né? A gente pode tomar uma decisão. Então, é buscar orar a Deus para que Deus ajude com relação a esses sonhos, né? Para que não tenha, para que não lembre, para que isso não venha a ser uma porta de tentação. Mas eu acho que é bem importante observar o que é que está assistindo, o que é que está vendo, porque pode já estar acontecendo muitos estímulos ao redor, e isso está sendo produzido, né, à noite nos sonhos. Foi da masturbação. A questão da masturbação. Na Bíblia não tem nada falando, como Nana falou do namoro, não tem essa palavra lá explícita, né? Acerca de ser pecado ou não, mas tem os princípios, da mesma forma como ela falou. A Bíblia traz princípios. Normalmente, a masturbação ela é resultado de pensamentos que são imorais, pensamentos lascivos. Então, ali estimulando, né, vai produzir esse ato. E a Bíblia condena essas coisas. A Bíblia, lá em Filipenses 4:8, fala a questão do nosso pensamento, né? Pensamento vem muito rápido, mas a gente precisa tomar a decisão de afastar esse pensamento, de tentar criar algum hábito quando eles chegarem, para que isso não vire ações, né? Não vire hábitos e não se transforme mesmo no dia a dia e nos escravize. Além disso, tem a questão da masturbação, ele ser um monstro que quando vai, quer mais, quer se alimentar mais, ele aumenta a questão do ardor, ele não apaga o ardor sexual, ele aumenta. Então, é uma prática que eu entendo que é pecado. A Bíblia fala dessa questão do sexo como entrega a dois, né? A Bíblia traz essa direção. Então, a masturbação é algo que se faz sozinho, ou se faz escondido, né? Não se conta a ninguém, tem aquela questão do segredo. Então, assim, é bem perigoso. E, principalmente, essa questão dos pensamentos. Pode não ter ninguém lá com a pessoa, mas o Senhor, sendo crente mesmo, o Senhor vai estar lá. Então, presta atenção, né, com relação a isso, porque ele não é muito legal. Para as divorciadas e viúvas, como é que elas fazem para lidar com o desejo sexual? É a mesma questão da libido, né, que a gente falou aqui da pergunta com relação ao libido. As divorciadas e viúvas que têm, né, essa questão do desejo, é tentar mesmo ajuda em Deus, buscar o Senhor, para que isso seja trabalhado. A questão da atividade física, como a gente falou, né? É confiar em Deus, na sua palavra, guardar o coração. O guardar o coração serve para todas as idades, né? Todas as idades precisam guardar, uma direção que Deus dá para a gente, e isso é fisiológico. Deus fez a gente assim, Ele sabia o que estava fazendo, e Ele nos deu instrução, Ele nos deu conselho, nos deu a sua palavra para que nos ajude nesse momento. Então, vai acontecer, mas é tentar trabalhar isso, né, de forma bíblica. Orar, pedir ajuda, pedir alguém que ore junto e ler a palavra, ter essa prática, né, tem a questão de tirar um hábito ruim com um hábito bom. Então, tenta fazer uma substituição, né, para que quando vier esses desejos, eu possa ter uma outra atividade para que eu fuja daquilo, para que eu tente afastar, para que eu não venha cair em tentação. Maravilha. Naná, homossexualidade, o que a Bíblia diz sobre isso para as meninas adolescentes? É para Cléo essa pergunta, né? Não, eu não, já passei. O meu Enem Tá aqui aqui já no foi. quadrinho das adolescentes. Eu estou preparando a última para a Cléo. Então tá bom. A última. Então eu Chega a estar apresento arrepiada. dessa. Bom, antes da gente entrar na homossexualidade, atração pelo mesmo sexo, o que é importante a gente lembrar? Que a gente já falou sobre tudo isso aqui, mas é que a gente não pode entrar nesse assunto sem relembrar isso. A gente precisa lembrar que o sexo é algo bom, planejado por Deus, por um Deus bom, com um bom propósito de trazer honra e glória para o seu nome.
A gente precisa saber isso precisa estar muito claro na nossa mente. E que quando a gente ok, entendi que o sexo é bom, agora o que é o sexo? Como Deus planejou o sexo? Deus planejou o sexo para ser desfrutado entre um homem. Olha como só a definição já começa a nos derrubar em relação a podes e não podes. Deus estabeleceu que o sexo fosse desfrutado entre um homem e uma mulher, em um relacionamento de exclusividade, dentro de uma aliança e de um compromisso. Então, quando a gente entra nessa definição, várias outras coisas que podem ser variações disso, quando a gente pergunta, a Bíblia fala algo sobre a última moda aí que você pode, se quer, a poliamor? Fala. Você não vai encontrar poliamor na Bíblia, mas você vai encontrar que sexo é entre um homem e uma mulher, num relacionamento de exclusividade, dentro de uma aliança e um compromisso. Então, o nome não está aqui, mas a diretriz está aqui. A base. A Bíblia nos dá a moldura. E aí, quando a gente entra para falar, tá, não, mas entendi. Mas e agora? E eu posso, essas questões que a gente já falou aqui, sexo anal, sexo oral, usar isso, usar aquilo. Cléo também já deu as diretrizes. O que a gente precisa entender? Tá, não, mas é com meu marido, só tá eu e ele, e nós somos casados. Beleza, já cumpri todo esse requisito. Então pode? Depende. Faz mal para a saúde? Porque Deus manda a gente zelar pela nossa saúde. Faz mal para a saúde? Preciso levar isso em consideração. Outra coisa, machuca ou constrange o outro? Porque pode ser que não faz mal para a saúde, mas o outro topa. O outro está constrangido. Porque senão a gente começa a cair naquela mentira de que entre quatro paredes vale tudo. E essa é uma mentira do mundo. Casal casado entre quatro paredes vale tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe liberdade, mas a gente precisa enxergar a nossa liberdade dentro desse prisma. Se constrange, se fere, se machuca o outro, isso não é lícito para um casal cristão. Então, quando a gente começa a enxergar o sexo e todas as suas possíveis variações a partir desse prisma, onde entra a homossexualidade nisso? A homossexualidade é um relacionamento em que na primeira linha da frase ele já é deturpado. Porque ele não é entre um homem e uma mulher. E Deus criou o relacionamento sexual para ser um espelho para ilustrar a intimidade e o relacionamento em que Cristo tem com a sua igreja também. Né? E para nos dar o máximo de intimidade que é possível entre um casal que juntos espelha e demonstra a glória de Deus. Então, quando eu estou mulher com mulher ou homem com homem, eu não estou fazendo isso. Eu não estou vivendo a sexualidade da forma como Deus planejou. Então, a atração pelo mesmo sexo e vivida, né, consumada na forma de um relacionamento homossexual, ele é pecaminoso. Agora, o que significa isso? Isso significa que a homossexualidade é pecado, a fofoca é pecado, a inveja é pecado, o ciúme é pecado, orgulho é pecado, bebedeira é pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode cair na mentira de que esse é o pecado pior de todos que uma pessoa poderia cometer. E que se você é tentada nessa área, você deve estar com um problema muito sério e não tem esperança para você. Essa é a maior mentira que o mundo poderia te contar. Interessante, né? Porque o mesmo mundo que fala que você poderia fazer isso, muitas vezes também está falando para você, ou te colocando uma culpa de que você está fazendo um pecado que é imperdoável. E não existe pecado imperdoável para o nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quando a gente começa a enxergar a homossexualidade como a pior coisa que poderia acontecer na vida da minha filha, na vida do meu filho, na minha vida, a gente está começando a colocar a sexualidade e não Deus no centro da nossa vida. Então é importante a gente ter isso em perspectiva, porque onde existe pecado, a graça é superabundante. Onde existe pecado, a graça é superabundante, o sangue de Jesus lava, restaura e regenera por completo a pessoa fofoqueira, a pessoa orgulhosa e a pessoa que cai em pecado sexual, com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem. Então sim, ela é pecado, mas ela não é um pecado imperdoável. Cristo morreu, Cristo pagou o preço na cruz, rasgou a escrita de dívida, para que pecadores arrependidos e convictos fossem declarados justos por meio de Jesus Cristo. Não dê para a sexualidade um peso maior do que ela deve ter na nossa vida. A sexualidade não é o centro da nossa vida, Cristo é. Isso faz toda a diferença. Amém?
Amém. Acabou. Olha, Acabou. eu sei que já estão 0 minutos, mas a Naná te ajudou, porque a pergunta que você ia responder, ela respondeu. Então vamos embora. Não, já tá, acabou mesmo, né? É pecado fazer sexo a 3, né? Não seria nenhuma pergunta, é uma afirmação. Veio na nossa caixinha, viu, gente? A pergunta era assim, gente: é pecado fazer sexo a 3 ou pode, desde que haja consenso? Então, consenso não é isso. É pecado, porque isso. é É pecado. adultério. É isso, consenso não tem a ver, não é só o que você quer, Não, né? Não é só o que porque você quer, a palavra de acabou. Deus não se mira pela nossa mente, gente. isso. Nossa mente é deturpada. A palavra de Deus é eterna, é adultério. Já está lá em Êxodo capítulo 20. Gente, nosso bate-papo chegou ao final. Glória a Deus. Graças a Deus. Queremos ir embora.